Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Você que está nos ouvindo pela Rádio Paz, não confunda com a voz do pastor Eliseu Lima. Sou eu. Às vezes o pessoal se confunde. Abra sua Bíblia, por favor. Livro do profeta Joel, capítulo 1. Coisa chique, ó. Deixa eu tomar dessa água aqui que é diferente. A água aqui é boa. Livro do profeta Joel, capítulo 1. Leiamos apenas o verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. Amém? Tome seus lugares. Quero louvar a Deus pela vida do nosso bispo, da nossa bispa. Obrigado por essa honra concedida aqui nessa noite. É um sonho de todos é pregar aqui de cima, né, bispo? Pregadores no Brasil inteiro querem estar aqui. Eu também, não é a primeira vez, mas já estou aqui. Mas quando a gente chega aqui, dá uma vontade de dizer assim: irmãos, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que aqui não é fácil, não. A gente fica com a vontade doida de pregar aqui. Quando chega aqui, irmão, e ainda tem um bispo aqui na retaguarda, aí a gente treme. Mas, bispo, obrigado, bispa Neuza, obrigado pela honra concedida. Pastor Isaías, muito obrigado pelo convite de estar aqui. Saudar o senhor, saudar a pastora Beth. Dizer ao senhor que o senhor foi muito sábio na escolha dos preletores da conferência. Escolheu muito bem, viu? Parabéns pela escolha. Saudar o pastor Samuel. Saudando o pastor Samuel, saúdo todos os obreiros, amigos aqui do campo de Campinas. E também saudar o pastor Carlos Nogueira, presidente da convenção no Piauí, todos os amados irmãos do Piauí que aqui estão. E dizer, pastor Carlos, que nós estamos começando amanhã de manhã a construção lá em Simplício Mendes. Eu ia nessa viagem, mas aí teve a conferência, falei, não, vocês vão e resolve tudo lá. E graças a Deus vai começar já 2 construções lá, em Simplício Mendes e Conceição do Canindé. Então, prazer, pastor Revelo. E vamos então meditar na palavra do Senhor, porque aqui eu sei que o horário e se fosse Caldas Novas eu estava tranquilo, mas aqui, né, bispo? Aqui é... O bispo falou, está à vontade, eu entendi o recado. Quando lemos o capítulo 1 do livro de Joel, em todo esse primeiro capítulo, nós encontramos uma palavra que o Senhor traz para uma geração que se afastou do Senhor. Uma geração que não quis dar ouvidos mais à voz do Senhor. Uma geração que achou melhor seguir os seus próprios caminhos do que propriamente seguir a lei de Deus. E aí nós encontramos no capítulo 1 uma série de juízos, uma série de ações que o Senhor permite que venha sobre Judá. E por que não dizer, porque eu estou contextualizando, por que não dizer sobre uma geração que resolve se afastar de Deus? Em todo o primeiro capítulo de Joel nós encontramos o juízo de Deus sobre essa geração. E o resumo de todo o capítulo 1 está justamente no versículo 10, onde nós encontramos essas expressões que eu quero compartilhar rapidamente com você, que é um diagnóstico que Deus traz para essa geração e que nós precisamos avaliar, porque isso está se repetindo na geração de hoje. Nós estamos vivendo dias como se estivéssemos vivendo os dias do profeta Joel. Uma geração que não está dando valor à voz de Deus.
E talvez alguém esteja pensando assim: pastor, o senhor vai falar sobre aquelas pessoas que estão lá fora. Sim, eu falo sobre aquelas pessoas que estão lá fora, mas sobre aquelas pessoas que também estão aqui dentro, que não dão valor à voz de Deus. É igual ao que está lá fora. Porque não é a posição que nos faz diferente. O que nos faz diferente é aquele que ouve e obedece a palavra de Deus, e aquele que não ouve e obedece a palavra de Deus. E todas as vezes que nós vivenciamos assim, queremos nos afastar de Deus, nós passamos por situação semelhante ao que foi relatado aqui no livro do profeta Joel. Primeira característica que a gente pode citar, que o profeta aqui nos apresenta, ele cita: os campos estão arruinados. O que representavam os campos naquela época? Eram as fontes de toda a provisão. Todos eram dependentes do que estava no campo. Ali estavam comprometidos a esperança e o futuro do povo. Porque a garantia do amanhã estava diretamente relacionada à produção. Não haviam alternativas tão seguras, porque o campo era a resposta para tudo. E quando as pessoas estavam se afastando de Deus, Deus permite que houvesse isso sobre aquela geração. Sem fontes de provisão e, obviamente, sem expectativa de futuro. Porque se não houvesse colheita, não houvesse produtividade, o que seria no dia de amanhã? Qual a expectativa para o dia de amanhã, se aquilo que era tão certo não estava mais acontecendo? Tem muitas pessoas hoje que estão vivendo as suas vidas como se os campos estivessem arruinados. Pessoas que estão perdendo a esperança de vida. Pessoas que não estão encontrando resposta para o dia de amanhã. Tem pessoas que estão dentro ou fora da igreja que não têm mais expectativa alguma ou esperança alguma do dia de amanhã. Tenho deparado com diversas pessoas que estão com pensamento de suicídio, fora e dentro da igreja, porque estão desistindo de viver, estão sem coragem de enfrentar o dia de hoje, porque perderam a esperança para o dia de amanhã. O que é isso? Isso é campo arruinado, onde as pessoas estão perdendo esperança, estão perdendo expectativa de vida, porque não estão ouvindo mais a voz de Deus, porque a voz de Deus nos traz esperança, a voz de Deus é a resposta para a nossa vida, a voz de Deus é a resposta para os nossos problemas de hoje. Quem tem segurança em Deus sabe que o amanhã está nas mãos dele. Ei, querido, em nome de Jesus Cristo, não se preocupe com o dia de amanhã, se Deus está cuidando de você hoje. Ele é o Deus de ontem, Ele é o Deus de hoje, mas Ele é o Deus de amanhã. Não te preocupe com o dia de amanhã, o teu futuro está nas mãos de Deus. Ei, o campo não vai se arruinar quando a sua vida está guardada pelo Senhor. O teu dia de amanhã vai ser dia de bênção, vai ser dia de esperança, vai ser dia de resposta, porque Deus está cuidando da tua vida. Mas ouça a voz de Deus, não se afaste de Deus. Não permita-se querer andar longe de Deus, fora da orientação de Deus, senão os campos irão se arruinar. E tem muitas pessoas que estão vivenciando hoje uma vida que parece que não vai para frente, não vai dar certo, amanhã incerto. Como é que vai ser? Sabe o que é isso? É falta de ouvir a voz de Deus. Porque se você correr para Deus, arrepender-se nos pés do Senhor, buscar a presença de Deus, você vai ter certeza do teu dia de amanhã, porque o teu dia de amanhã está nas mãos de Deus e não tem lugar melhor para estar. Você pode levantar a sua mão e glorificar o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu estava analisando ali, até no cartaz eu estou levantando a minha mão direita assim. Eu tenho a mania de falar: levanta a mão direita e louve ao Senhor, levanta a mão direita e adore ao Senhor. Alguém uma vez perguntou: pastor, por que não levanta a esquerda? E a esquerda? Eu falei: a esquerda vai perder. Vamos lá, terra seca, meus amados. Segunda característica, terra seca. Fala de infertilidade. Terra seca é o lugar onde toda semente morre. Terra seca é o lugar que
toda semente morre. É onde terminam-se todas as expectativas, todos os projetos, todos os planos que não vão para frente, são sementes plantadas em terra seca. É onde não vai haver fertilidade. Quando a gente quer se afastar de Deus, quando as pessoas se afastam de Deus, quando as pessoas não ouvem a voz de Deus, a terra vai secar. E toda terra seca mata semente. Pode ser a melhor semente, pode ser o melhor, pode ter boa intenção, pode ter tudo. Mas se a terra não for fértil, nada vai dar certo. Quantas vezes você já projetou tantas coisas para a sua vida e não aconteceu nada? Porque talvez a terra estava seca. Quantos projetos e planos ficaram lançados aí, jogados de lado e não aconteceu? E até hoje pode estar gerando frustração. Sabe por quê? Porque a terra está seca. Terra seca não gera vida. Terra seca só tem esforço, desgaste e não tem resultado. Olha o retrato da geração de hoje. Correndo, se esforçando, lutando e não alcança resultados. Terra seca. Terra seca. Nós estamos aqui nessa noite e cremos que sobre nós há uma chuva do céu. Chuva que rega essa terra. Chuva no tempo certo. Porque ouvimos a voz de Deus e Deus não deixa a nossa terra secar. Meu querido, em nome de Jesus, você é terra fértil, querido, porque a sua vida está sendo regada pelo Senhor, cuidada pelo Senhor. O teu projeto vai dar certo, sabe por quê? Porque você é terra fértil. O teu projeto vai dar certo, sabe por quê? Porque a tua terra é frutífera. Em nome de Jesus Cristo, querido. Tem muita gente clamando hoje para que chova, mas não vai ter chuva enquanto não ouvir a voz de Deus. Mas para nós que cremos no Senhor, Ele manda chuva na hora certa, Ele manda chuva no tempo certo, Ele manda a quantidade certa e Ele traz fertilidade à nossa terra. Ele vai fazer com que as nossas sementes venham crescer e prosperar. Há muitos sonhos que podem estar à esquiva, mas quando vem a chuva do céu, o teu sonho vai acontecer, o projeto vai acontecer, porque Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Quem tem promessa de Deus na sua vida, querido, deixa essas promessas na terra fértil, porque na hora certa Deus vai frutificar. Aleluia, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. E o texto que é interessante no texto que nós acabamos de ler, diz assim, olha, os campos estão arruinados e a terra está seca. Por quê? Porque o trigo está destruído. Trigo fala de alimento, pão, força, recursos. Quão triste é quando nossas fontes de recursos se acabam. Quão triste é quando as pessoas não têm forças mais nem para reagir. Quão triste é quando as pessoas perdem as forças, como eu já disse, até para viver. Tem desejos insaciáveis e a Bíblia diz que os nossos olhos são insaciáveis. A gente deseja tantas coisas, mas muitas das vezes nós nos encontramos sem recursos, fracos, sem reação, porque o trigo está destruído. Não tem pão, não tem alimento, não terei forças para resistir. Não tem pão, não tem alimento, não terei forças para caminhar. Não tem pão, não tem alimento, eu estarei fraco diante de todas as intempéries dessa vida. Mas aquele que dá ouvidos à voz do Senhor, o teu
pão não faltará. Haverá alimento para a sua alma, haverá alimento para a sua vida, pela fidelidade do Senhor. Deus assim nos garante que não nos dará aquilo que nós queremos, mas Ele sempre nos dará aquilo que nós necessitamos. Nunca faltará pão, nunca faltará alimento. O que é que a palavra está nos dizendo? É que Deus sempre nos dará forças para nos manter de pé. Deus sempre mandará provisão para que a nossa força, para que estejamos de pé, para que a nossa força seja estabelecida. Deus nunca permitirá que falte o pão para aquele que dá ouvidos a Ele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não vai faltar pão para aquele que dá ouvidos à voz do Senhor. Aleluia! Aleluia! Ô fotógrafo, a melhor parte aqui, você cortou o negócio. Vigia, moço. Creia nessa noite em nome de Jesus que há um alimento espiritual distribuído sobre essa igreja. Se você entrou aqui faminto, tem pão de Deus para a sua alma, tem resposta de Deus para a sua vida. Aleluia! Mas não apenas o trigo foi destruído, mas o vinho também se acabou. Vinho retrata a alegria. Vinho fala sobre a alegria. Todas as vezes que nós encontramos a expressão vinho na Bíblia, está se referindo, na maioria das vezes, sobre a alegria. O que tem acontecido hoje é que tem muitas pessoas que estão com os seus estoques de vinho acabados. Mas não é esse vinho terreno não, viu, irmão? Esse estoque não é desse vinho aí não. É outro vinho. É o vinho que representa a alegria. Porque hoje tem gente vivendo uma alegria que não é bíblica. Pastor, existe isso? Por favor, se eu tiver errado, vocês me corrijam. Por favor, me corrijam. Mas existe uma alegria que ela não é bíblica. Ela até existe, mas ela não é bíblica. Não é para o crente. É a alegria circunstancial. O que é a alegria circunstancial? Eu só estou alegre quando eu estou vivenciando algo bom. Eu só estou alegre quando as coisas estão bem. Eu só estou alegre quando tudo está dentro da ordem. Essa alegria é circunstancial. Porque o crente não está alegre. O crente, ele é alegre. A alegria circunstancial, ela vai acabar rapidamente. Porque tem dias ótimos que a gente vive, mas tem dias que a gente vai viver a maior dificuldade. E por causa disso vamos ficar tristes, porque a circunstância não está boa. Não, essa alegria não é nossa, essa alegria não é bíblica, essa alegria não vem do céu. A alegria que vem do céu, o vinho novo que Deus derrama sobre a igreja, é aquela alegria que vem sobre o nosso coração. Você pode estar passando a maior dor na sua vida, você pode estar passando a maior necessidade na sua vida, mas há uma convicção no teu coração que não rouba a tua alegria. Pode acontecer o que acontecer, você permanece alegre, você permanece confiante, você não se abate, você não vai para o chão, você não se vai para o buraco, não, você permanece de pé, mas tem uma convicção: o meu Deus está cuidando de mim. Está difícil agora, mas nada rouba a alegria da minha salvação. Eu tenho uma convicção: está tudo difícil, mas o Senhor está comigo. Aleluia! Eu fiquei 12 dias internado numa UTI. E todos os dias que eu voltava, porque eu ficava muito
dormia muito, mas quando eu voltava, irmãos, eu tinha uma alegria, e eu brincava com a minha esposa que estava lá, eu brincava com as enfermeiras quando chegava, fazia algumas coisas, eu estava sempre alegre. Sabe por quê, irmãos? Eu sabia que eu estava no leito ali da UTI, e eu sabia também que a medicina ainda não tinha uma resposta totalmente concreta sobre a doença que eu estava, que era o Covid. Eu não tinha uma resposta, ninguém sabia direito, um médico falava uma coisa, outro médico falava isso, mas eu tinha uma alegria no coração, irmãos. Eu acordava e eu sabia, Deus está cuidando de mim aqui neste lugar, Deus está cuidando de mim naquele lugar, e Ele estava cuidando. Olha, irmão, estava difícil, a minha esposa chorava, ligava para e ora aqui, vai lá, mas eu tinha uma alegria no coração, irmãos. Eu estava com uma convicção no meu coração, Deus estava cuidando de mim. Olha, irmãos, poderia, quem sabe, Deus até me recolher naquele momento, mas se Ele me recolhesse, eu não estaria aqui nessa noite falando de Jesus para você. Ele foi tão bom que Ele me separou e falou, não, você ainda vai lá na conferência, e eu estou aqui dizendo para você, vale a pena adorar a Deus, vale a pena servir a Deus, e essa alegria ninguém pode roubar, ninguém pode roubar essa alegria do crente. Será que você pode levantar a sua mão direita e adorar a Deus? Aleluia. E por fim, meus amados, o azeite está em falta. E esse eu considero uma das mais importantes na nossa vida. Que o azeite simboliza a unção do Senhor. A ausência de Deus, querido, provoca prejuízos terríveis. Estamos vivendo dias em que nós, como igreja, estamos sendo duramente criticados. Está havendo alguns questionamentos sobre o porquê da existência das igrejas. Estamos sendo bombardeados por todo lado sobre o valor da igreja, a importância da igreja. Mas deixe-me dizer algo. Posso falar como igreja como um corpo vivo, como eu posso falar igreja como um corpo eclesiástico, como uma instituição. Vou falar da igreja no contexto geral. Nós estamos vivendo dias que estamos aí olhando, e eu não preciso inventar, não preciso fazer nada, lançar nenhuma fake news aqui para você. Eu posso falar de peito aberto aqui e dizer, abra os seus noticiários, veja nas redes sociais, você vai encontrar lá, pai matando filho, mãe matando os filhos. Você vai encontrar lá violências extremas, coisas absurdas. Nós, da geração mais um pouquinho atrás, era um absurdo ver quando tinha um assassinato, alguma coisa, era um comentário, aquilo agora está virando uma coisa tão corriqueira. Ah, morreu mais um, morreu ali e tal. Está terrível os dias de hoje. Sabe o que é isso? Ah, porque o sistema político, isso não tem nada a ver com o sistema político. Ah, por causa da desigualdade, não sei o que, não tem nada a ver com desigualdade, não tem nada a ver. O que está havendo? O que está havendo? É a ausência de Deus. A ausência de Deus nas famílias. A ausência de Deus nessa sociedade. É a ausência de Deus. Sabe o que é isso? É a falta do azeite sendo derramado. Tem muitas famílias, meus amados, preste muita atenção nisso. Tem muitas famílias que gostariam de estar aqui nessa noite como você está, ouvindo o que você está ouvindo, sentindo o que você está sentindo e recebendo o que você vai receber aqui nessa noite. Sabe por quê? Porque estão com a vida totalmente destruídas, falta de azeite. Mas em nome de Jesus, você está aqui nessa noite e vai ser derramado um azeite, uma unção sobre a sua vida, para que em nome de Jesus não tenha ausência de Deus na sua vida. Pelo contrário, que haja sede de Deus sobre a tua vida, para que você possa buscar ao Senhor, consagrar-se ainda mais ao Senhor, porque nunca faltará azeite sobre aquele que dá ouvidos à voz do Senhor. Tem muita gente que está clamando por respostas para a sua vida, solução para a sua casa, e agora o que vai acontecer? Sabe o que é isso? É a ausência de Deus. Mas nessa noite Deus está aqui, e Ele está falando comigo e contigo. Vai, meu filho, pregue a minha palavra, leve o evangelho, porque onde o
Evangelho chega, tem trigo, tem vinho e tem azeite. Onde o Evangelho chega, tem trigo, tem vinho e tem azeite. Por isso que estamos aqui nessa noite adorando a Deus e dizendo para todos: vale a pena investir na obra missionária, porque está tudo destruído lá fora, mas quando chega o Evangelho, chega o alimento, chega a alegria e chega a unção de Deus, e tudo vai ser transformado. Por quê? Através do Evangelho de Cristo Jesus. Esse é o Evangelho que tem que ser pregado, e é esse Evangelho que nós pregamos, o Evangelho que traz alegria, traz alimento e traz poder de Deus. Eu encerro as minhas palavras dizendo: no capítulo 1 de Joel, nós vemos as diversas mazelas para quem vive longe de Deus. Mas no capítulo 2, nós encontramos Deus falando: volta-te para mim, arrepende-te. E no verso 18 está escrito assim, olha, Joel capítulo 2, verso 18. Melhor, 19, coloca no 19. Olha o que o Senhor diz para mim e para você nessa noite. Joel, capítulo 2, verso 18 e 19. Então, o Senhor terá zelo da sua terra e terá piedade do seu povo. Verso 19. O Senhor respondeu ao seu povo: estou enviando para vocês trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. O mesmo Deus que estava decretando um juízo para aqueles que se afastam, está decretando agora um juízo para aquele que se arrepende e vai aos pés de Jesus e diz: eu enviarei, eu mesmo, Senhor, enviarei sobre vós trigo, vinho e azeite, e enviarei de uma forma tal que será totalmente suficiente para te abastecer, e nunca mais terás vergonha, ou passarás vergonha, ou serás humilhado, porque o Senhor é fiel em cumprir a sua palavra. Quem crê nessa palavra, dê um glória ao nome do Senhor e comece a receber nessa noite a promessa de Deus. Ei, tá faminto? Tem trigo nessa noite para você. Tá triste? Tem vinho sendo derramado sobre você. Tá abatido? Tem unção de Deus sobre a tua vida nessa noite. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração.